Apocalipse capítulo 4, vou ler do 1 ao 11, que diz assim: Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. E ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados nele 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem o rosto como que de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro, não têm descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra assentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra assentado no trono, adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Aleluia, glória a Deus. Queridos, nós estamos entrando num tempo, talvez o tempo mais significativo para nós enquanto igreja de Cristo Jesus, nesta terra, enquanto povo de Deus neste presente tempo, enquanto igreja de Cristo Jesus nesta nação, mas também enquanto Filadélfia, enquanto igreja, comunidade Filadélfia em Alfenas. Todas as palavras que temos recebido da parte de Deus nesta casa, mas também aquilo que Deus tem derramado sobre nós como nação, tem preparado as famílias para ingressarem num estilo de vida imerso na unção e no intenso serviço a Deus e também ao próximo, às pessoas que estão ao nosso redor. Queridos, isso é certo. Antes que venha o terrível, o grande e terrível dia do Senhor, há de ser que Deus, Ele constrangerá um espírito de arrependimento, de consciência de família, para que as pessoas então, elas venham se prostrar diante do Senhor, o nosso Deus. E nós como igrejas temos sido levados, nós temos sido impulsionados pelo Espírito Santo de Deus a vivermos intensamente, a vivermos como família, a proclamarmos a salvação e ao arrependimento a esta cidade. Certo é a palavra do Senhor: todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Queridos, Cristo glorioso se apresentou à sua noiva. Amém? Cristo glorioso se apresentou à sua noiva. Aquele que tem nas mãos as estrelas. Não é aquele que está segurando as estrelas como alguém que segura e essas estrelas elas passam para fora desta mão poderosa e perfurada. Elas estão na palma da mão do Todo-Poderoso, queridos. Ele abriga nas suas mãos estas estrelas. Ele é o alfa, ele é o ômega. É aquele que tem olhos como chama de fogo, ele é o santo, ele é o verdadeiro. É aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Ele é, queridos, o amado que está batendo hoje à porta. Ele diz isso a nós: eis que estou à porta e eu bato.
Eis que estou à porta e eu bato. Na expectativa de que a noiva, ela venha então abrir esta porta, para que esse noivo amado, ele entre, e juntos eles possam ali cear. Ele é aquele que caminha no meio da igreja. Ao longo deste mês todo, ao longo desses dias, nós temos recebido da parte do Senhor palavras que têm preparado o nosso coração. O Senhor Jesus é aquele que caminha no meio dos castiçais, é aquele que caminha no meio da igreja, é aquele que passeia no meio das igrejas, queridos. Ele é o nosso amado. E ao longo do tempo em que Jesus, ele está caminhando, ele está percorrendo entre as igrejas, ele é o Cristo que conhece as nossas virtudes, ele é o Cristo que conhece aquilo que nós temos de bom, ele é o Cristo que elogia a noiva, mas ele é também o leão da tribo de Judá, aquele que conhece as nossas fraquezas, aquele que conhece as coisas terríveis que nós temos como noiva. E ele está, queridos, neste tempo, nesta era, estendendo para a noiva a palavra da oportunidade, a palavra do arrependimento. Queridos, Jesus conhece a noiva, Jesus te conhece, Jesus conhece a sua vida, Jesus conhece Filadélfia, Jesus sabe das fraquezas, mas ele é também, queridos, aquele que tem nos dito: eis que tenho colocado diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Ele é, queridos, ele é digno, ele conhece, mas ele se apresenta a nós também como a solução. Ele é a medida exata daquilo que nós precisamos. Jesus é a medida exata daquilo que nós precisamos. Ele é a medida. E entenda que esse contexto, não vou entrar muito nos pormenores com você, mas o contexto aqui, desta noiva, e o contexto desse Cristo que se apresenta em Apocalipse capítulo 4, para esta noiva, é um momento onde ele está chegando para a sua igreja e dizendo: eu sou a medida exata daquilo que você precisa hoje e para o ano de 2025 que está aí logo à sua frente. Mas aqui ele está se apresentando em Apocalipse 4, a semelhança e talvez como nós, a igreja do Senhor, para uma noiva que agora irá viver os maiores desafios, as perseguições, as pressões, gigantes a serem expulsos da terra prometida, o enfrentamento dos inimigos e dos samaritanos que se levantam contra a edificação da casa do Senhor. O sistema babilônico, Satanás, ele se levanta na intenção de roubar, de matar, de destruir. Satanás, muitas das vezes, ele tentará atrasar a igreja de Cristo Jesus. Ele tenta parar a igreja. E quando ele não consegue parar, ele vai tentar atrasar nesta jornada. Então aqui, Deus está falando, Deus está conversando com a sua noiva, uma noiva que está diante de uma curva logo ali à frente, uma igreja que está recebendo esta palavra escrita, esta revelação. E agora esta igreja está diante de um desafio, uma incerteza. Vai virar uma curva e nós não sabemos o que vem logo ali na frente. Nós não sabemos se é gigante, nós não sabemos se é samaritano que vai se levantar contra os teus empreendimentos, enquanto você levanta as muralhas, enquanto você edifica a casa do Senhor. Nós não sabemos o que é. Nós não sabemos se é perigo de leões, perigo de coliseu, nós não sabemos quais os enfrentamentos, mas aqui Jesus está chegando e se apresentando para a sua igreja, e ele está dizendo: não importa se o sistema babilônico ele se apresenta com as suas perspectivas e as suas ameaças, ele é aquele que tem a medida exata daquilo que você precisa, queridos, para vencer, para avançar e para prosseguir neste ano de 2025. Diante da incerteza, diante das incertezas da vida, nós, os filhos, queridos, a igreja de Jesus que lê Apocalipse capítulo 4 e que ouve estas palavras, nós precisamos descansar na presença do Senhor e na certeza daquele que é o nosso Deus e o nosso Pai. Descansa no Senhor Jesus. Talvez você entrou aqui apreensivo, entrou incerto, tendo na sua mente muitas preocupações. Coloque todas essas preocupações no Senhor Jesus. Olhe para Apocalipse 4
e se lembre que Ele está assentado no trono. Ele está assentado no trono. Dê esta boa notícia para a pessoa que está do seu lado, dizendo para ele: Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele está assentado sobre um trono. Este Deus é o teu Pai. E Ele tem, para este ano, logo à sua frente, a medida exata daquilo que você precisa para caminhar, avançar, possuir, desfrutar e repartir para a glória do Senhor, o nosso Deus. Amém, queridos? Glorifique o nome do Senhor, Ele é merecedor. Aleluias! Glória a Deus! Aleluias! Olha que coisa maravilhosa. Algumas versões, talvez a sua Bíblia seja essa que tem essa versão, está escrito que o trono estava posto. Algumas versões vão dizer assim. A versão que eu li, ela tem um termo diferenciado, mas quando você vai garimpar aqui o grego desta palavra, ele está dizendo que esse trono, ele está lançado como uma fundação, ou seja, este trono estava estabelecido, esse trono está firmado. Esse trono, o trono do nosso Deus, ele não arreda um pouquinho para lá ou um pouquinho para cá. Ele não é variável conforme as circunstâncias, é um trono fiel, é um trono firmado. Ele é Deus, queridos, Ele é o nosso Deus. E sobre esse trono se assenta o Todo-Poderoso, contendo nas suas mãos o decreto real, o destino da humanidade, o destino da noiva. Queridos, o destino desta igreja, o destino da tua vida, o destino da tua família, ele não está na mão do governo, ele não está na mão dos reinos dessa terra, ele não está na mão dos governos desta terra, queridos. O teu destino, o destino da humanidade, ele está nas mãos do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Olhe e veja, olhe ao longo da história, onde estão os tronos de outros reis. Todos eles foram curvados ao chão. Não existem mais, queridos, mas o trono do Senhor, Deus dos exércitos, ele permanece de eternidade a eternidade. O trono do nosso Deus está firmado, está lançado como uma fundação. Ele tem o rolo nas mãos. Ele tem, queridos, ele é digno de tomar o livro, abrir os seus selos, porque ele foi morto. Ele é digno de receber a força, o poder, a riqueza, a sabedoria, a honra e a glória. Olha, quantas das vezes, irmãos, diante dos apertos da nossa vida, diante dos desafios, nós perdemos o controle. Muitas das vezes nós desesperamos, nós ficamos preocupados com tantas incertezas que sobrevêm sobre nós. Olhe para o contexto de Apocalipse capítulo 4, lembre desta igreja que estava recebendo estas palavras aqui nesse momento, uma igreja martirizada, uma igreja torturada, homens e mulheres sendo arrastados para dentro das arenas e lançado aos leões, lançado às feras. E agora, imagine, queridos, que eles estão ali diante de uma sentença de morte, eles estão diante de uma grande pressão sobre a vida deles. Talvez muitas dessas pessoas, elas tivessem a tendência, elas tivessem a inclinação a se desesperar, a perder o controle da situação, a olhar para o natural, olhar para a sentença. Olha, tem uma sentença de morte, tem uma sentença de martírio, uma sentença de escassez logo ali na frente, uma sentença de falta, uma sentença de jugo, de opressão. Mas aqui, Deus está nos chamando, queridos, a nivelar para cima. Deus está nos chamando a olhar para o alto, porque o primeiro verso desta leitura, ele nos diz que existe uma porta aberta no céu. Hoje existe sobre nós, queridos, uma porta aberta no céu, nos permitindo ver o que está logo ali em cima neste céu. Existe uma porta aberta mostrando para você quem é que está assentado no trono. Existe uma porta aberta no céu, mostrando para você nesta noite quem é aquele que tem o controle da tua vida. Quem é aquele que tem o domínio da tua vida. E Ele está dizendo para você nesta noite, sobe aqui. Assim como Ele disse para João, sobe.
A porta está aberta. Não olhe para o natural, não olhe para a sentença, não olhe para as previsões para 2025 que às vezes estão dizendo contra a tua casa e contra a tua família. Olhe para cima, tire os teus olhos do natural e do terreno, olha para cima, nivela para cima. Existe uma porta aberta sobre esta igreja hoje, nesta noite, queridos, dizendo para você: sobe, nivela para cima e olha quem é que está sentado no trono. Questione e pergunte para si mesmo: porventura Deus perdeu o controle ao longo da história, queridos? Não, o teu Deus é um Deus poderoso, é um Deus maravilhoso. Ele mantém na palma da sua mão o controle da história, da humanidade. Aleluias. Olha, quando nós estamos vendo a vida passando diante dos nossos olhos como alguém que está embaixo, no natural, nós vamos vendo as circunstâncias e elas vão passando e nós vamos nos desesperando muitas das vezes. É como se você estivesse vendo todo um cortejo ou um desfile passando, quando você está ali assentado na calçada da sua casa, e vai passando bloco após bloco diante dos seus olhos, e você vai vendo a vida fragmentada e natural, você vai vendo a vida por partes, sem compreender o todo e toda esta jornada. Mas Deus hoje está nos chamando a olhar na perspectiva dele. Ele está do alto, queridos. Ele olha o começo, o meio e o fim. Nós cantamos isso nesta noite. Nós não temeremos, porque nós já conhecemos o final. Nós já lemos Apocalipse, nós já ouvimos Apocalipse. Aquilo que começa no Jardim do Éden como uma singela família, termina com uma cidade. Sabe quem estava lá, queridos? Na Nova Jerusalém, a minha família, a sua família, todos nós, glorificando ao nome do Senhor Jesus. E é por isso que nós precisamos descansar. Esta palavra é um convite ao descanso do Senhor. Sobe, igreja Filadélfia, sobe, discípulo a quem Jesus ama. Eleva a tua expectativa e enxerga na perspectiva de Deus. Existe um trono posto, um decreto aberto, lido por quem tem poder de executar todas as coisas, queridos. Quando está falando aqui, neste texto, dizendo as coisas que devem acontecer, está falando: sobe, João, olha esta porta aberta, a porta do céu, mostrando para você quem é aquele que tem o controle da tua vida, aquele que se assenta no trono, o teu Pai. Sobe, olha, escuta as coisas que devem acontecer. Não está falando aqui de um tomara que seja, de um talvez, não está falando de uma probabilidade, está falando de coisas decretadas, de um decreto real, uma verdade de Deus a teu respeito. Está feito, queridos, está feito todas as coisas. E Ele está dizendo para nós nesta noite: sobe, eu vou te mostrar as coisas que devem acontecer, as coisas que estão estabelecidas e determinadas, os decretos reais da parte do Senhor, o nosso Deus. Eu quero chamar a sua atenção nesta noite para este trono, o trono central, os elementos à volta do trono e os 24 tronos ao redor do trono central. Eu vou inverter um pouco a ordem da narração do texto e da visão. Nós temos aqui 4 seres e quero falar um pouquinho com você sobre ele. Temos 4 seres viventes que estão ali em volta do trono central, o trono do Cristo. Certo é que estes seres são anjos, mas não quero entrar em méritos e discussões teológicas a respeito disso. E quero que você olhe, e quero enfatizar a ênfase na doxologia e naquilo que estes seres estão evocando, ou de uma maneira mais simples para que você entenda, para o que estes seres estão convergindo e apontando. Temos um trono, temos 4 seres ali, um à semelhança de um leão, um à semelhança de um homem, um à semelhança de uma águia enquanto voa, um à semelhança na força de um boi, e eles estão apontando para o trono central, eles estão mostrando, convergindo a figura daquele que se assenta no trono. Entenda que aqui, queridos, tudo de mais nobre, tudo de mais sábio, tudo de mais forte, tudo de mais veloz está submisso ao trono central. Está convergindo para o trono central. A criação redimida, transformada, aperfeiçoada e curvada para a soberania daquele que se encontra assentado sobre o trono. Queridos, ouça este poema nesta noite. Toda nobreza se curva diante
do leão da tribo de Judá. Toda a nobreza deste mundo, ela se curva ante a figura do leão da tribo de Judá. Toda força pertence ao servo sofredor. Toda força pertence ao servo sofredor. A sabedoria humana se rende diante do Filho do Homem, e a perfeição humana, ela perde o brilho perto daquele que é o Rei, que muito em breve voltará. Aleluias! Voltará, em breve ele virá. As trombetas, elas já estão posicionadas, queridos, o Rei está voltando, cobrindo a terra com as suas asas onipotentes, e estes seres estão ali, eles estão apontando para aquele que está assentado num alto e sublime trono. Eles dizem: Santo, Santo, Santo. Estas três palavras não estão aqui por acaso, elas estão, porque a cada vez que isso é repetido, ele está enfatizando uma esfera ou uma área deste Deus Todo-Poderoso, Santo, Santo, Santo. Quando nós encontramos isso de maneira repetida na palavra de Deus, está aqui colocado diante de nós uma ênfase, está enfatizando o Cristo como onipotente, como digno, digno pela sua onipotência, digno pela sua santidade, digno pela sua eternidade. E essa revelação para esta igreja aqui neste momento, uma igreja que estava sendo perseguida pelo imperador Domiciano, ela traz uma máxima dizendo: vocês estão sofrendo, passaram por muitas pelejas ao longo deste 2024, entraram na fornalha, mas não entraram sozinhos, passaram a noite muitas das vezes angustiados em companhia de leões, mas Deus estava ali, queridos, fechando, amordaçando a boca do leão. Deus passou conosco, e diante das incertezas, logo ali na frente, diante do ano que está chegando, Deus está dizendo para nós: se lembre daquele que está assentado no trono, Filadélfia. Se lembra daquele que tem o governo da tua vida. Se lembra que o Todo-Poderoso está assentado no trono, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Repita isso para si mesmo, dizendo: aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Aleluias, aleluias. Então nós encontramos ali o trono do Cristo, ele está assentado. Já disse isso aqui algumas vezes. Ele tomou os decretos da mão do Pai. O Pai estava sentado com os decretos escritos a respeito da tua vida e da tua família. E Cristo se apresenta ante aquele choro que estava se desenrolando na frente do trono, dizendo: quem é digno? Quem que é digno? Existe alguém digno no céu, na terra, ou até embaixo da terra, de pegar o livro da mão do Pai, ler o que está lá dentro, de rasgar o selo? Porque alguém, para abrir este selo, tem que ser alguém que tem poder para executar cada um dos decretos reais, escritos pelo Pai a teu respeito. E então que se apresenta Jesus, aquele que foi morto, mas reviveu. Ele agora, com ousadia, ele toma o decreto da mão do Pai, o livro, ele desata os selos. Queridos, quando ele faz isso, ele está dizendo para nós que ele tem as prerrogativas, ele tem todo o poder para cumprir cada uma das promessas estabelecidas por Deus Pai para a tua vida, para a tua casa. E isso é maravilhoso. Traz ao nosso coração grande alegria e esperança, também responsabilidade e temor, porque todos os juízos que o Pai decretou estão ali, e Cristo é capaz de cumprir e executar cada um deles. Mas agora nós olhamos para o trono, está ali aquele que tem na mão o decreto, aquele que abriu o selo, aquele que é digno, e todos os seres viventes estão convergindo, decretando, tributando, ecoando a nobreza, a velocidade, a força, a inteligência, a sabedoria, a realeza diante deste Deus que é digno e que é superior a toda a natureza animada que está ali, o adorando e o louvando. Mas preste muita atenção, porque eu tenho algo para falar com você a respeito dos 24 tronos que estão ali, perto do trono central. Isso tem algo a dizer para nós, enquanto Igreja Filadélfia, para nos direcionar a essa jornada, dentro deste novo ano que está à nossa frente. Ali, ao redor deste trono e do Cristo, havia 24 tronos, 24 anciãos. A igreja, queridos, a igreja única, a igreja completa,
a igreja sem rótulo, a igreja sem placa. Às vezes nós nos atrevemos aqui nessa terra e rotulamos uns aos outros, dividimos muitas das vezes o reino de Cristo em muitas placas e peculiaridades próprias das famílias e das igrejas aqui e acolá. Mas lá no céu, queridos, não vai existir isso. Seremos unidos debaixo do cetro do Todo-Poderoso. Lá não haverá distinção dos reformados e dos pentecostais. Nos assentaremos todos juntos à mesa. Lá não haverá distinção das muitas placas. Os 24 tronos estão ali, diante do trono central, como uma unidade, como um todo. Estão ali, queridos, 12 patriarcas, 12 apóstolos, todos eles reis e sacerdotes, comprados, constituídos pela obra vicária do Senhor Jesus. Nós podemos representar assim, sacerdotes que serviram no dia que passaram na existência terrena, nos seus 24 turnos sacerdotais, santos do Antigo e do Novo Testamento, eu e você, queridos, a sua família, unidos ali, junto com o pai Abraão, Isaque e Jacó. É isso que está representando este 24 tronos. Você entende isso, Filadélfia? Esta representação destes 24 que estão ali são uma amostra legal dos santos do passado, dos santos do presente, a qual você se inclui. Os 12 patriarcas, os 12 apóstolos, a igreja apostólica de Cristo Jesus, os santos de Deus, comprados e lavados e remidos, aqueles que tiveram uma passagem nessa terra, cumprindo as 24 horas do turno sacerdotal, a qual você foi escalado para viver nesta era, nesse tempo, no teu chamado, na tua passagem por essa terra, nos teus anos que o Senhor Deus está lhe concedendo, estão todos ali, a igreja, diante do trono, rendendo as suas coroas. E sobre esta igreja, essa perspectiva de uma igreja vitoriosa, uma igreja que chegou, porque está coroada, está ali ao redor do trono. Eu quero chamar a sua atenção para alguns aspectos, antes de nós terminarmos este culto, dizendo que ali se encontra Filadélfia, você, queridos, a tua família, uma igreja com vestes brancas, uma igreja assentada no trono e uma igreja com coroas na sua cabeça. Amém, queridos? Sela isso nessa noite com um amém. Aleluias, glória a Deus. Estamos sendo convidados a ir nesta jornada, uma igreja sem mancha, uma igreja sem mácula, uma igreja que entrou verdadeiramente num estilo de vida, um estilo de vida santo, um estilo de vida que agrada ao Pai, um estilo de vida que comunica a esse mundo a santidade de Deus e que mostra a esse mundo que nós temos uma nova natureza, que nós somos diferentes, que nós somos uma família, a nova humanidade de Deus, o nosso Senhor. Mas também entenda que esta igreja não foi somente chamada a ser salva, não foi somente chamada a caminhar uma jornada, mas é uma igreja que se assenta no trono. Quando nós falamos de uma igreja que está assentada no trono, estamos falando daqueles que receberam um chamado e uma incumbência. Uma igreja de vestes brancas, uma igreja santa, 24 anciãos, roupas brancas, assentado no trono, com coroas nas cabeças. Uma igreja santa, à semelhança do Cristo, mas uma igreja que recebeu uma incumbência. Irmãos, nós haveremos de julgar no último e grande dia, com Cristo, haveremos de julgar os espíritos caídos, os demônios. Você já parou para pensar isso, que você se assentará com Cristo nos tronos para julgar com Ele? Porque nós temos da parte de Deus, o nosso Senhor, um chamado, uma incumbência nessa terra. Você se assenta com Cristo nas regiões celestiais. Quando nós chegamos em adoração diante do trono, nós chegamos com humildade, e nós fazemos isso em contemplação, e nós vamos nos achegando aos pés do Senhor. Mas, queridos, quando você fala as circunstâncias, e você vai fazer isso ao longo deste ano todo, você precisa falar de cima para baixo. Você precisa falar de cima para baixo, dando voz de comando às circunstâncias. Doença, em nome do Senhor Jesus, seca. Enfermidade, em nome do Senhor Jesus, bate em retirada. Filhos, voltem para casa e ocupem o seu lugar na mesa. Perdidos, venham em nome do Senhor Jesus.
leprosos sejam purificados, câncer seja expelido em nome do Senhor Jesus, demônios vão embora em nome do Senhor Jesus. Queridos, nós estamos assentados no trono, porque temos uma incumbência da parte do Senhor, o nosso Deus. Nós não poderemos ser amordaçados porque nós temos uma incumbência da parte do Senhor, o nosso Deus, um chamado a viver. Nós dissemos sim a este chamado, e Apocalipse 22 nos diz que nós reinaremos para todo o sempre com o Senhor, o nosso Deus, e veremos o rosto de Deus e do Cordeiro, e o seu nome estará gravado na nossa testa. Aleluias, aleluias. Um povo, uma Filadélfia santa, uma Filadélfia que está assentada com Cristo no trono, porque recebeu uma incumbência, mas também uma igreja que tem uma coroa, uma fidelidade proclamada ao trono central. Nós não nos curvaremos, queridos, diante da grande meretriz vermelha que assola esta geração, queridos. Nós não nos curvaremos ante a prostituta, a Babilônia. É uma igreja que foi coroada, é uma igreja que pela sua coroa jurou fidelidade ao trono de Cristo, ao trono do nosso Deus, e com ele reinará para todo sempre. Esta igreja hoje, queridos, esta Filadélfia hoje, diante desta visão que está posta aos nossos olhos, ela só tem uma perspectiva: render cada uma das coroas diante do trono daquele que é digno, daquele que é santo, daquele, querido, que é fiel, reconhecendo que a nossa vitória e a nossa glória, ela vem de Deus, por intermédio da sua soberana graça. Filadélfia, em o nome do Senhor Jesus, se prepare para viver o extraordinário de Deus. Se prepare para entrar deste ano de 2025, para viver, queridos, da parte do Senhor, o nosso Deus, o último avivamento, a última chuva que Deus irá derramar sobre esta terra. Não é tempo mais de titubear, queridos, entre duas posições. Se Baal é Deus, então sirva. Aquele que é sujo, suje-se ainda. Aquele que é limpo, limpe-se ainda. Deus está te chamando. Deus está passando na praça e está convocando os ceifeiros da última hora. Deus está convocando, queridos, os ceifeiros da última hora. Aleluias.